Nós saudamos a todos os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos reunidos nesse fim de tarde para uma reunião de paz, uma convocação que veio da parte do Senhor. Nessa reunião, o tema, o assunto que iremos abordar é o Filho Vivo. Esse é o assunto da palavra nessa reunião, o Filho Vivo. Nós convidamos a todos os irmãos a abrirmos a palavra do Senhor no primeiro livro de Reis, no seu 3º capítulo, no versículo 17. 1 Reis, capítulo 3, versículo 17. Assim diz a palavra do Senhor. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho, morando com ela naquela casa. E sucedeu que, ao 3º dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantando-se à meia-noite, e me tirou a meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio. E ao seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e teu filho morto. Porém esta disse: Não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. O texto que lemos nesse momento fala de duas mães. Uma que teve o filho roubado e outra que teve o filho morto. Então nós vemos aqui duas operações. Uma que levou um filho a ser roubado e outra que levou o filho a ser morto. Aqui já identificamos um tipo de operação, que é a operação daquele que veio para roubar, matar e destruir. E é desta operação que o Senhor quer nos livrar nessa tarde, através do poder da sua palavra. Então, uma mãe teve o seu filho roubado, a outra teve o seu filho morto. Então, nós vamos agora ver sobre a primeira, que teve o seu filho roubado. Ou seja, enquanto ela dormia, à noite, veio a outra e roubou o seu filho. Isso diz muito a todos nós, porque há um mundo que quer roubar os nossos filhos. Há um modismo, há uma operação de erro que quer roubar os nossos filhos. Querem roubar os nossos filhos da presença do Senhor. Querem roubar os nossos filhos das promessas que estão sobre eles. Agora, meus irmãos, cada pai, cada mãe, por quê? Por que aquele filho foi roubado? A pergunta é clara, basta observar a palavra. O filho só pode ser roubado porque a mãe estava dormindo. Pais que estão dormindo podem ter os seus filhos roubados. O pai, nesse momento espiritual da noite, porque foi à meia-noite que isso aconteceu, nesse momento espiritual de trevas, os pais não podem dormir, precisam estar acordados, atentos, orando, jejuando, clamando pelos seus filhos, porque os nossos filhos são heranças do Senhor. Aquela mãe dormiu. E enquanto ela dormia,
o filho foi roubado. Qual é o pai que está dormindo? Quem é a mãe que está dormindo? É aquela que não sabe o que está acontecendo, não está vendo o que está acontecendo. Ela não sabe com quem o filho está andando, ela não sabe o que o filho vê na internet, ela não vai na reunião da escola conversar com os professores, com os diretores, para saber como seus filhos estão. Ela não sabe qual é a conversa, ela não procura saber, ela está dormindo e muitas vezes, enquanto ela está dormindo, os amigos que não são servos do Senhor podem roubar, podem levar. O Senhor quer pais acordados. O Senhor quer pais vigiando com quem meu filho está andando, o que ele está assistindo, com quem ele está conversando, quem são os amigos dele, como é que ele está na escola, o que ele está assistindo, o que ele está lendo. Pais acordados, os filhos não vão ser roubados. Porque há um Deus que também não está dormindo. Dia e noite Ele está zelando pelos nossos filhos e louvado seja o nome do Senhor por isso. Observe, os irmãos, uma coisa. Há aqui uma pergunta importante a ser feita. Que foi a expressão desta mãe. Quando ela acordou, ela olhou para a criança e disse: esse não é o meu filho. Olha que situação séria. Quando ela despertou, o filho já havia sido levado e o que estava não era o filho dela. Ela olhou aquilo, olhou: olha, esse não é meu filho, esse é outro. Há pais vivendo esse momento. Os pais que dormem em relação à criação dos seus filhos podem um dia olhar para o seu filho e dizer: esse não é meu filho, esse é outro. Esse não é aquela criança que eu criei no temor ao Senhor. Essa não é aquela criança que glorificava na igreja. Ele é outro. Ele está agressivo. Ele não ama as coisas do Senhor. Ele não quer ir ao culto. Esse não é o meu menino que eu consagrei ao Senhor. Esse não é o meu menino que amava ir à casa do Senhor. O que aconteceu? Há pais, quando eles acordam e dizem: este não é mais o meu filho, é outro. Não é mais aquele servo que vivia debaixo das promessas, mas agora é um menino que quer conhecer o mundo. E houve uma outra característica, houve uma outra observação que ela faz no texto, que ao despertar lhe deu a certeza de que algo errado havia acontecido, de que o seu filho estava sendo roubado. É porque o filho dela era mais velho do que o que foi colocado no lugar do filho dela. O filho dela tinha nascido 3 dias antes. E a mulher que roubou a criança, aquela criança que foi colocada morta, tinha 3 dias a menos. E uma criança recém-nascida é diferente de uma criança de 3 dias. A cor da pele é diferente, a criança quando nasce está um pouquinho mais inchada. E ao observar, ela percebeu: olha, meu filho regrediu? O meu filho regrediu? Ele diminuiu? Ele voltou? Cada pai hoje, cada um de nós, precisamos fazer essa pergunta, fazer essa reflexão para saber se o nosso filho está sendo roubado. O meu filho regrediu e diminuiu? Ele orava nos cultos, não ora mais? Ele amava ir à casa do Senhor, ele não quer ir mais? Ele sempre, antes de dormir, queria ler a palavra, não quer mais? Ele está regredindo? Ele antes sempre me contava uma experiência com o Senhor, não conta mais? Porque a palavra diz: e a criança e o menino crescia na graça e no conhecimento. Essa é a promessa do Senhor para os nossos filhos. Eles vão crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Mas se o seu filho está regredindo, pai, é hora de acordar. É hora de despertar.
e de observar que o seu filho está regredindo espiritualmente, e hora de clamar ao Senhor, porque Deus está atento ao nosso clamor. O Senhor convocou hoje os pais essa tarde para nos dar uma resposta, para agir em nosso favor. Essa não é uma reunião só para ouvintes, nós vamos ouvir a palavra, mas no final nós vamos clamar. E até durante a palavra, muitos já estão clamando, e os anjos já saíram da eternidade. Eles estão indo ao encontro dos nossos filhos, e filhos mortos vão ressuscitar, filhos roubados vão ser devolvidos, porque os nossos filhos pertencem ao Senhor nosso Deus. Eles foram consagrados em nome de Jesus. Meus irmãos, ali havia então, para essa mãe, esses 2 pontos. Mas a outra mãe, que teve o seu filho morto, ela havia uma questão diferente. E nós vamos ver aqui agora, nessa tarde, o que levou aquela criança à morte. Nessa segunda mãe, que teve o seu filho morto, o que levou aquela criança à morte? O que matou aquela criança? Quem matou a criança foi a própria mãe. Quais são os atos de um pai, quais são os atos de uma mãe que podem levar à morte espiritual do próprio filho? Qual ato nosso que pode matar a vida espiritual do nosso filho? A primeira coisa que nós podemos observar aqui, que o que matou aquela criança foi o peso da mãe. A mãe colocou todo o peso dela sobre a criança. Ela dormiu, ela cochilou, ela à noite descuidou e se deitou sobre a criança. Imagina uma criança recém-nascida. E todo o peso da mãe sobre ela, toda a sua carga sobre ela. A criança não suportou o peso da mãe. Aqui está o ensino da palavra do Senhor para nós pais. Nós não podemos jogar sobre os nossos filhos o peso dos nossos problemas, das nossas angústias, das nossas insatisfações com a vida, porque eles não vão suportar. Nós não podemos lançar sobre ele o peso de situações espirituais que estão acima da estrutura espiritual dele. É um exemplo daquelas conversas em família, às vezes, está o pai, está a mãe na mesa, os filhos, e você faz uma crítica ao ministério, você faz crítica a um servo da igreja, você fala de um diácono, não, ele é carnal, ele é mentiroso, ele não anda conforme os preceitos do Senhor. A criança ouve aquilo. O pastor é isso? O pastor não é um homem espiritual? O diácono? Só que amanhã, o seu filho, ou o nosso filho, vai estar sentado no banco da igreja e vai ver aquele pastor, aquele diácono, entregando uma profecia. E a criança vai pensar, mas como? Papai disse, ou mamãe disse, que ele é assim e assim. Como é que Deus está falando através dele? E ali a fé pode morrer no coração daquela criança. Ela fala, então não é Deus que está falando. Amanhã o pastor está pregando sobre o amor do Senhor. Ou o diácono, uma obreira, uma irmã. Aquela irmã que a criança viu os pais falando mal dela. Ela está falando de amor, mas ela não tem amor. Então ela não vai crer mais quando alguém pregar no amor, porque ela ouviu uma conversa que era muito pesada para ela. É aquela outra situação. A mãe aqui colocou todo o peso dela sobre a criança. É quando a mãe ou o pai, quando a mãe fala para a criança, lança sobre a criança um problema conjugal, que é entre ela e o marido, entre o marido e ela. Ela chega para o filho, para a filha, e fala, e chora, e conta os seus problemas conjugais,
o seu pai não me ama, o seu pai é frio, o seu pai não pergunta por mim. Olha, essa criança, ela pode criar um bloqueio em relação ao pai dela. O meu pai não ama minha mãe, o meu pai faz minha mãe sofrer. É uma conversa muito pesada, é uma carga emocional muito forte para ela. Amanhã ela não consegue abraçar o pai. Ela se afasta do pai, porque ela passa a culpar o pai por aquilo. Então, amanhã ela vê o pai pregando na igreja, mas ele está pregando, mas ele faz isso com a mamãe. Aquilo matou a fé da criança, matou o respeito dela pelo aquilo que o Senhor está fazendo no seu lar. O Senhor Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim que sou manso de coração, e tomai sobre vós o meu fardo que é leve. O fardo do Senhor é leve, porque é um fardo cheio de promessas, cheio de bênçãos. Quem tem que aliviar o nosso coração é o Senhor Jesus. Aos nossos filhos, vamos ensinar a carregar o fardo de Jesus, que é um fardo leve, porque é um fardo cheio de bênçãos celestiais. Acerca dessa segunda mãe, acerca da pergunta que está aqui para os irmãos: o que levou à morte daquela criança? A primeira foi o peso da mãe, a segunda foi a criança não conseguiu respirar. Ela foi sufocada. Imagina todo o corpo da mãe sobre ela. Ela não respirou. A criança precisa respirar. Respirar a infância dela. Nós não podemos roubar a infância da criança. Ela é criança. Deixa ela respirar a sua infância. Qual é o movimento que nós vemos na sociedade de hoje? É pais que estão querendo que as crianças virem adultos. Crianças se vestiram como adultos. Crianças usando roupas sensuais de adultos. Adultos que não estão na presença do Senhor. Botando uma carga sobre as crianças do dia a dia pesada, que eles não têm tempo para brincar às vezes. Essa criança vai ser sufocada, uma infância sufocada. Elas devem estudar, elas devem se preparar para o futuro, mas a infância não pode ser roubada. Vai chegar a hora de usar uma roupa mais séria, vai chegar a hora de ser adulto, mas agora deixa respirar a infância. Elas também têm que ter a liberdade de respirar as bênçãos do Senhor. Nos cultos da igreja, no culto do lar, as crianças não podem ser sufocadas. Me lembro de um fato de um pastor que nos falou, de uma irmã que a procurou e falou assim: pastor, eu preciso muito da sua ajuda. Eu preciso que o senhor converse com o meu esposo. Porque pastor, lá em casa, na sexta-feira, quando eu falo que vai ter culto no lar, as minhas crianças ficam desesperadas. Uma tem 6, outra tem 9 anos. Elas ficam apavoradas. Porque é meu esposo que dirige o culto todo e ele pega 40 minutos de pregação. As crianças ficam apavoradas. Ela até brincou, pastor, ou fala com ele, ou começa a colocá-lo para pregar mais na igreja, para aliviar as crianças. Falou isso brincando. O pastor chamou o companheiro, falou assim: meu companheiro, o culto no lar é da família. Deixa a criança pedir o louvor, deixa elas fazerem a lista de louvor, uma vai ler o texto, é um culto rápido. A criança tem uma capacidade de concentração menor, faz um culto da família. E amanhã, quando for dito, vamos ao culto no lar, elas vão ficar alegres, eu prego, eu faço louvor, porque elas vão poder respirar. Não vão estar sendo sufocadas, mas vão respirar a oportunidade de louvar, de pregar a palavra, de serem usados pelo Senhor. E o mesmo tem que ser no culto em cada igreja. Eu me lembro de uma colocação feita por um pastor que diz assim: a igreja que despreza as suas crianças
jovens que vão desprezar a sua igreja. A igreja que despreza as suas crianças terão jovens que vão desprezar as suas igrejas. Meus irmãos, o que nós temos vivido na obra é o oposto. A experiência que temos tido em nossas igrejas nessa obra é o oposto. E a frase para nós é: as igrejas que não desprezam as suas crianças terão jovens que não vão desprezar as suas igrejas. Essa tem sido a nossa experiência. Nas nossas igrejas, as crianças não são desprezadas. Elas têm o lugar delas. Elas têm a oportunidade de cantar no culto. Elas glorificam no culto. Elas não estão sendo sufocadas pelo corpo, mas estão respirando a oportunidade de dizer ao mundo que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. Há no texto que nós lemos nessa tarde, nesse fim de tarde, uma colocação, uma expressão que a mãe do filho vivo fez, que é muito importante. Ela diz assim: não havia ninguém na casa, só nós duas. Elas estavam só na casa, como está aqui escrito abaixo para os irmãos. Foi uma expressão da mãe. Olha, ela fala com o rei. Não havia ninguém na casa, só nós duas. Ou seja, elas não tinham ninguém para culpar. Só tinha a mãe. Olha, o vovô, será que foi o vovô aqui? Será que foi um tio? Será que foi um primo? Não, não tinha ninguém. Na casa da responsabilidade de criar um filho, só tem o pai e a mãe. A responsabilidade de criar nossos filhos não pertence aos avós, não pertence ao tio, ao primo, é do pai. Essa é uma responsabilidade que não podemos transferir. Meus irmãos, e isso um dia nós vamos ter que dizer ao Rei da Glória: Senhor, não tinha ninguém. Eu era o único responsável por ele, porque este foi o filho que o Senhor me deu. E feliz e bem-aventurado o Pai que no fim desta jornada, ao se encontrar com o Rei da Glória, vai poder dizer: Senhor, não havia ninguém, eu era o responsável, mas o filho que o Senhor me deu, eu te devolvi como um servo do Senhor que teme a tua palavra. Pais, mães, irmãos, não temos como transferir para ninguém esta responsabilidade. É nós que temos que orar com eles. Somos nós que temos que ensinar a palavra, o temor ao Senhor. Somos nós que temos que ensinar a ser gratos ao Senhor. Não é possível terceirizar. Não, olha, a babá, a secretária, ora com ele, lê a Bíblia com ele. Você pode fazer isso. Se ela fizer, vai ser uma bênção. Mas o pai tem que fazer. A mãe tem que fazer. Não se pode terceirizar isso, porque os olhos dos filhos estão sobre os pais. Eles estão olhando para os pais, é referência. E o pai que ora gera filhos que oram. Mães de oração geram filhos espirituais. Agora, ao voltarmos novamente os nossos olhos para essas duas mães. Uma teve o filho roubado. A outra matou o próprio filho. 2 erros. Mas 2 reações diferentes. Observe. Uma aceitou. A outra lutou pelo seu filho. Uma não aceitou. Uma mãe lutou pelo seu filho, como está escrito aqui abaixo. Ela falou: não, esse não é o meu filho. O meu filho é o vivo. Eu quero o filho vivo. A outra: não, o seu é morto, de jeito nenhum. Como ela não conseguiu, olha, então eu vou levar a causa ao rei. Nós vamos ao palácio. Nós vamos pedir uma audiência com o rei Salomão.
mas eu não aceito ficar com o filho morto. Lute pelo seu filho. Se alguma coisa não vai bem, não desista. Lute, insista, porque o seu filho é uma promessa do Senhor. Os filhos são galardões do Senhor para os pais. Os nossos filhos são flechas na aljava do Senhor. E se você não está conseguindo, leve a sua causa ao rei. Olha, o filho vivo é o meu. Não é morto, não. O meu é o vivo. Não é? Então eu vou ao rei. A mãe que vai ter o filho vivo é a mãe que vai lutar pelo seu filho, que vai orar por ele, jejuar por ele, que vai insistir em ensinar a palavra, em ensinar o seu filho a amar o Senhor, a amar o culto, a amar a bênção, ensinar ao seu filho o que é o santo e o profano, ensinar ao seu filho a verdade do Senhor. Nós estamos reunidos nessa tarde e me parece que agora é a hora de levarmos a nossa causa ao rei. Estão tentando roubar o seu filho, há mãos tentando roubá-lo. Vá ao rei. Ela fala, eu vou ao rei. Talvez tenha que esperar um pouco. Será que quando ela chegou ao palácio em Jerusalém, logo foi atendida? Às vezes não. Havia pessoas de várias nações e de todas as tribos de Israel que subiam a Jerusalém para falar com Salomão. Mas ela foi, levou outra mulher, levou as duas crianças. Olha, eu quero falar com o rei. Esperou a audiência, talvez um dia, a palavra não diz, um dia, 2, 3 semanas, mas ela esperou, porque ela queria falar com o rei. Lute pelo seu filho. Não desista dele. Ainda que você tenha que esperar um dia, 2 dias, 1 semana, um dia, o rei vai te atender. A profecia vai se cumprir. E o Senhor vai te devolver o seu filho. Talvez o rei demore alguns dias, algumas semanas, mas ele vai te atender. Ela ficou ali no palácio, esperando. Talvez alguém, a Bíblia não fala isso, mas talvez alguém, olha, vamos embora. O rei Salomão é muito ocupado. Não, eu vou esperar, ele vai me atender. Diga isso em seu coração. Alguém diz, não, ele desiste, o seu filho tem mais jeito. Não desista. O rei vai te atender. O rei da glória um dia vai abrir a sala do trono. Você vai entrar e o cetro de autoridade vai se levantar. E ele vai te devolver o filho vivo, porque é promessa do Senhor. Meus irmãos, observem. Talvez se ela fosse uma mãe mais acomodada. É, isso mesmo. O filho está morto. Vamos sepultá-lo. Eu vou sepultá-lo. Não, ela não sepultou. Vamos chorar, vamos sofrer, vamos chorar e vamos sepultar. Não sepulte as promessas de Deus sobre o seu filho. Por pior que ele esteja, por mais distante que ele se encontre, ainda que algemado por vícios, não sepulte a promessa de Deus sobre os nossos lares. Crê no Senhor Jesus e tu e a tua casa servirá ao Senhor. Não sepulte as promessas. Ele pode ter deixado de ser um servo do Senhor, mas nunca deixou de ser seu filho. Então lute por ele, clame por ele, vá ao palácio, vá ao rei, leve sua causa, porque o rei vai te atender. E nós vamos encerrar essa reunião glorificando ao Senhor. Nós não vamos sepultar promessas. Nós não vamos desistir dos nossos filhos, porque nós sabemos em quem nós estamos cridos e sabemos que Ele é poderoso. E saiba, muitos agora já estão em espírito na sala do trono. Muitos agora em espírito, a sua alma já está diante do Rei da Glória. Meus irmãos, há uma pergunta a ser feita nesta manhã.
E há um mistério a ser revelado da palavra. Quem vai ficar com o filho vivo? Tenham certeza, naquela sala do trono, ou no recinto onde se deu este fato, essa devia ser a pergunta que todos faziam. De quem é o filho vivo? Desta ou desta? Uma dizia, o filho vivo é meu. Não, o filho vivo é meu. Há muitas mães que debatem. Não, a forma certa de criar o filho é assim. Não. A forma certa de criar o filho é assim. Não, isso eu deixo. Não, isso eu não deixo. Cada um tem uma forma de criar. Mas a pergunta para cada mãe, para cada pai, para cada um de nós é: quem vai ter o filho vivo? Salomão vai responder nessa tarde. O Espírito Santo vai nos responder nessa tarde. Quem entre nós vai ter um filho vivo na presença do Senhor? E quem vai ter o filho morto? Ali estavam as duas mães. As duas achavam que estavam certas. Salomão disse: traga a espada. Me dá uma espada. E Salomão pensou, inspirado pelo Senhor: eu vou pegar a espada e vou dizer, vou dividir a criança. Eu vou dividir a criança. A mãe que aceitar dividir a criança vai ficar com o filho morto. Mas a mãe que não aceitar dividir a criança é a mãe do filho vivo. A mãe que não aceita dividir o seu filho com o mundo vai ter um filho vivo na presença do Senhor. A mãe que não aceita dividir o seu filho com o mundo, o seu filho vai permanecer vivo na presença do Senhor, nosso Deus. Não divida ao Senhor. Eu não vou dividir meu filho com o mundo. Mas só uma festinha, mas só uma quadrilha, mas só uma coisinha. Não divida. Não, meu filho. O meu filho foi consagrado ao Senhor. O meu filho pertence ao Senhor. Eu o consagrei por todos os dias da minha vida ao Senhor. Eu o consagrei por todos os dias da sua vida ao Senhor. Meu filho, você pertence ao Senhor. Meu filho, você não é para este mundo. Meu filho, você foi consagrado a Ele. Meus irmãos, as mães e pais que estão aceitando dividir os seus filhos com o mundo, vão ter um filho morto. Não, pode, olha, ele vai tanto à igreja, ele pode um pouquinho, não divida. Ensina o seu filho no Espírito, creia no seu coração. Eu não vou dividir a criação dele, mas o meu filho, ele por inteiro pertence a esse Jesus maravilhoso que salvou a minha vida. Meus irmãos, e o rei devolveu o filho vivo à mãe verdadeira. O rei colocou o filho vivo na mãe que não aceitou dividir. O rei vai te devolver o seu filho. Vê a ordem do rei: devolva o filho vivo à mãe verdadeira. O seu filho pode estar onde estiver agora. Ele pode estar distante do Senhor. Mas o rei, mas o Senhor vai te devolver o seu filho vivo. O Senhor vai tirar das mãos onde ele está agora, seja mãos que forem, e o seu filho vai voltar às suas mãos. É promessa do Senhor. E assim encerramos essa reunião, essa palavra, dizendo a cada irmão em cada igreja: glorifique ao Senhor, porque nós temos um rei. E este rei nos garante, se somos pais verdadeiros que creem no Senhor, o filho vivo pertence àqueles que um dia entregaram a sua vida ao Senhor. Aqueles que não estão dividindo o seu filho com o mundo. O filho vivo é para aqueles que estão vivendo na obediência da palavra. Agora cada igreja deve fazer o seu encerramento na presença do Rei da Glória, glorificando o seu nome. A todos, a paz do Senhor.